O Bolsonaro tem colocado em prática o seu plano de fuga da prisão. Porque vocês sabem que o Bolsonaro ele não está preocupado em vencer a eleição. A grande preocupação dele é não ser preso. E é claro que se ele for derrotado nas eleições, a chance dele ser preso aumenta demais. Então, para se proteger de uma eventual derrota, ele tem feito modificações dentro da Polícia Federal para inviabilizar a sua prisão. E eu já contei essa estratégia para vocês, só que aconteceu um fato na Receita Federal que mostra exatamente a prática da estratégia do Bolsonaro. Então já clique no botão de gostei e também se inscreva no canal para que a gente possa chegar à marca dos 150 mil inscritos. Já passamos os 146 mil inscritos, então muito obrigado a todos que estão se juntando à nossa comunidade de reflexão. E vocês viram nas notícias que houve mais uma mudança no comando da Polícia Federal. E essa mudança que o Bolsonaro fez acaba impactando justamente a investigação sobre os ataques virtuais que são feitos pelos bolsonaristas. Dentre eles, o Carlucci, o Eduardo, todas as milícias virtuais que ajudam, auxiliam o governo Bolsonaro. E aí vocês vão dizer, porque nós já falamos isso em outros vídeos, essa estratégia do Bolsonaro de ficar fazendo alterações no comando da Polícia Federal para se blindar, ela tem um prazo de validade. E o prazo de validade dessa estratégia é 1º de janeiro de 2023, quando o Bolsonaro for derrotado das eleições, ao que tudo indica ele será. E o Bolsonaro ele faz essas modificações primeiro para atrapalhar, obviamente, o bom curso das investigações. Porque quando você substitui um funcionário e coloca outra pessoa naquela posição, mesmo que aquela pessoa não tenha o interesse em sabotar a operação, ele vai levar tempo, 1 mês, 2 meses, para ficar completamente inteirado daquelas atribuições, daquelas atividades. A pessoa já não chega ali 100% da performance, não. Toda vez que a pessoa chega num cargo novo, você que já foi contratado, você que contratou algum funcionário, leva um tempo para que ele tenha a maturidade necessária e as competências necessárias amplamente desenvolvidas para ocupar aquela função. Então o Bolsonaro ele consegue arrastar as investigações para frente. Mas tem uma segunda situação aí. E essa é a rota de fuga ou plano de fuga adotado por Bolsonaro. Quando há uma modificação, não há uma modificação somente no primeiro escalão. É claro que quando uma nova pessoa vai para ocupar um cargo, ela faz modificações nos escalões abaixo. Isso acontece, é um efeito cascata. E segundo a informação que foi trazida pelo UOL, novas modificações vão acontecer. Então o Bolsonaro, ele gradativamente foi colocando cada vez mais pessoas alinhadas a ele dentro da Polícia Federal. É como se ele estivesse corrompendo, e ele está fazendo isso por dentro da Polícia Federal. Então mesmo que depois que o Bolsonaro deixar a presidência da República, o novo presidente não vai conseguir extirpar todos esses bolsonaristas que ali estão dentro da Polícia Federal. Porque se ele fizer isso, ele simplesmente inviabiliza a Polícia Federal e vai parecer que ele está tirando todo mundo do Bolsonaro como uma espécie de revanchismo. E o Bolsonaro modificou tanto a Polícia Federal que se o novo presidente começar a fazer essas mudanças, o que vai acontecer? Opa, você está fazendo igual ao Bolsonaro, você está aparelhando a Polícia Federal. Então não vai ter como isso ser feito. Então o Bolsonaro, perceba que ele já conseguiu se blindar nesse ponto. Ele levou 4 anos para fazer as modificações dentro da Polícia Federal. Não dá para você desfazer isso da noite para o dia. E é claro que começa a ser criado dentro da Polícia Federal um sentimento pró-Bolsonaro ali dentro. Porque muitas pessoas chegaram naquelas funções graças às modificações que foram feitas por Bolsonaro. E isso aconteceu ou está acontecendo na Receita Federal. Olhem só, vou mostrar para vocês reportagem do portal Metrópolis. Quem trouxe essa informação no dia de hoje, no dia 17 de março, foi o Guilherme Amado. Setor pró-Bolsonaro provoca divisão entre auditores fiscais da Receita. Auditores ligados à antiga diretoria, que perdeu a última eleição, foram responsáveis pela visita de Bolsonaro a estande de tiro na Receita. Então perceba que o Bolsonaro ele está aparelhando tanto a Polícia Federal que mesmo que ele saia, ele vai deixar uma penca de bolsonaristas lá dentro. Fiéis a ele, gratos a ele e, possivelmente, ideologicamente alinhados a Bolsonaro. Então na hora que as investigações começarem a avançar, pode ser que eles simplesmente façam uma espécie de corpo mole ou não avancem com as investigações
contra Bolsonaro e a família dele. E Bolsonaro tem 7 investigações em curso contra ele, 6 ou 7 investigações. Mais 2 contra o Carluccio, mais uma contra o Eduardo, também tem contra o Flávio e também contra o Jair Renan e contra a esposa dele, Ana Cristina Vale. Então a Polícia Federal está completamente aparelhada por Bolsonaro. E perceba que o sentimento que eu falei pra vocês no vídeo anterior que poderia ter, um sentimento de gratidão, um sentimento de corpo, um sentimento de proteção a Bolsonaro, aconteceu com a Receita Federal. Uma divisão, uma ruptura dentro da Receita Federal. E o vídeo de ontem, que eu falei pra vocês, do perigo de ter uma terceira via, da terceira via não decolar, é mais ou menos isso. Vou deixar o link aqui para que você possa entender o que eu estou falando sobre a terceira via. O que eu falo naquele vídeo, e algumas pessoas não entenderam, porque não têm maturidade, ou porque são tontas mesmo, é que se não houver uma oposição ao governo que derrotar Bolsonaro, uma oposição viável à direita ou à esquerda, o bolsonarismo ele tende a se fortalecer. Porque ele sai da posição de vidraça e vira a posição de pedra. E todas essas pessoas, todos esses bolsonaristas, guiados por Bolsonaro, agora na oposição, podem começar a provocar rupturas institucionais dentro das instituições republicanas. E é tudo aquilo que nós estamos falando desde 2019, da destruição republicana provocada por Bolsonaro, que colocou pessoas incapazes, que colocou pessoas sem as mínimas condições, sem as mínimas competências em posições chave de instituições republicanas, como universidades, no caso agora a Polícia Federal, órgãos de fiscalização. Então perceba que tudo começa a se conectar. Aquilo que muito foi falado aqui no canal, as coisas começam a se conectar, começam a se preencher. E esse é o plano de fuga de Bolsonaro. Deixar a Polícia Federal completamente subjugada aos seus interesses, com pessoas ali dentro que lhes são fiéis ou foram alçadas lá graças às suas modificações, com uma espécie de, olha, vocês estão me devendo favores, isso vamos colocar claro entre aspas. E assim, Bolsonaro cria um cordão de proteção para se livrar da cadeia, mesmo sem estar na presidência da República. Ele garante assim o passe livre com toda a mácula que ele está provocando na Receita Federal. E não vai terminar, porque nós estamos agora no mês de março. Até dezembro, Bolsonaro tem muito tempo para continuar fazendo as modificações. Porque sempre tem em mente, o grande medo de Bolsonaro não é perder a eleição, mas sim ser preso. E ele está fazendo tudo o que é possível para escapar da prisão.